Você acreditaria se eu dissesse que é possível ganhar em apenas um mês o que hoje você demora um ano inteiro para juntar? Eu sei o que está pensando. Isso é impossível. Isso é só para pessoas ricas. Isso não é para mim. Mas aqui está o ponto. Se você vive de salário em salário, se todo dia 5 do mês é um aperto, e se o seu cartão de crédito está sempre estourado, então o que você está fazendo não está funcionando. Acredite, eu sei exatamente como é isso. Eu ganhava cerca de $4.000 por ano, aproximadamente R$4.000, e devia cerca de $6.000, algo em torno de R$6.000. Isso mesmo, eu estava no vermelho. Tinha 26 anos, apenas 2 meses de ensino médio e nenhuma experiência em negócios. Nada no meu histórico indicava que eu mudaria de vida. Mas quando um homem me entregou um livro e disse: "Faça exatamente isso e você pode ter tudo o que quiser", decidi tentar. Em menos de 12 meses, eu já ganhava cerca de $15.000 por mês, ou seja, cerca de R$15.000. Eu, um ex-marinheiro que trocava óleo em postos de gasolina. Como? É isso que vou mostrar agora. Você já sentiu que está se esforçando ao máximo, mas o dinheiro escapa pelas suas mãos? Como se houvesse uma força invisível te puxando para trás, não importa o quanto você tente avançar. Vou te contar algo que transformou completamente minha visão sobre a vida. E mais importante, sobre o dinheiro. Existe um fluxo constante, como a correnteza de um rio. De um lado, ele te leva para cima, para a riqueza, prosperidade e liberdade. Do outro, te arrasta sem piedade para a escassez, preocupação e limitação. E o que determina de que lado você está não é seu diploma, sua família ou sua sorte. É sua mente. São os pensamentos que você cultiva todos os dias. Lembro exatamente o dia em que isso ficou claro para mim. Eu estava completamente quebrado. Devia mais do que ganhava. O telefone não parava de tocar com cobranças. Era como viver em um ciclo sem fim, uma prisão invisível. Foi então que li, pela primeira vez, um trecho de Napoleon Hill que me fez parar tudo. Ele dizia que o dinheiro, quando chega em grandes quantidades, o que ele chama de o grande dinheiro, flui facilmente para quem está alinhado com o lado certo da corrente. E essa corrente é feita de pensamento. Parecia coisa de outro mundo. Pensamento? Como o que eu penso pode mudar o saldo da minha conta? Mas continuei lendo. Hill explicava que emoções positivas, fé, gratidão, entusiasmo, são o combustível que alimenta essa corrente em direção à riqueza. Emoções negativas, medo, dúvida, culpa, fazem você remar contra ela. Foi aí que percebi. Por anos eu tinha me afundado no lado errado. E o pior, eu achava que o mundo estava contra mim, quando na verdade o inimigo era meu padrão mental. Eu não acreditava que merecia mais. Sentia culpa por querer dinheiro. Associava riqueza à ganância, egoísmo e frieza. E sem perceber, eu mesmo me bloqueava. Sabe o que é mais louco? Isso não é só filosofia, tem ciência por trás. Estudos em neurociência mostram que padrões mentais negativos ativam o sistema límbico, responsável por respostas de medo e autopreservação. Isso bloqueia o acesso ao córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pela criatividade, planejamento e tomada de decisão. Em outras palavras, quando você pensa em escassez, você fica menos capaz de encontrar soluções. E olha, não estou dizendo isso como alguém que leu um livro e decidiu ensinar. Eu vivi isso. Eu era o cara que contava as moedas antes de entrar no mercado, que fingia estar ocupado para não sair com os amigos porque não tinha dinheiro para um café. Já disse não para oportunidades só porque achava que isso não era para mim. E aqui está o ponto mais importante. Você pode mudar de lado nessa corrente. Não é rápido, não é mágico, mas é possível. Começa com pequenas mudanças no pensamento. Substitua "eu não posso" por "como posso". Troque "isso é difícil" por "o que preciso aprender para conseguir". Cada vez que faz isso, você muda sua frequência. E pouco a pouco, essa frequência começa a atrair novas pessoas, ideias e oportunidades. Muita gente me pergunta: "Mas Bob, como pensar positivo se minha realidade está um caos?" Minha resposta é sempre a mesma. A realidade externa é reflexo da realidade interna.
Você muda por dentro primeiro, e então o mundo lá fora começa a acompanhar. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Comece observando seus pensamentos. Pegue papel e caneta e anote. Quais são suas crenças sobre dinheiro? Você acha que ele é difícil de conseguir? Que só vem com sofrimento? Que não é para você? Que pessoas ricas são egoístas? Cada crença dessas te joga para o lado errado da corrente. Gosto de fazer um exercício simples com as pessoas. Feche os olhos e imagine sua vida ganhando exatamente o que ganha hoje. Só que todo mês e não por ano. Como seria sua casa? O que faria com seus filhos? Que lugares conheceria? Como seria acordar sem aquele peso no peito? Agora, se alguma voz dentro de você disse: "Isso é bom demais para ser verdade", é essa voz que você precisa calar, porque ela é quem te mantém preso. E ela não nasceu com você, foi ensinada, talvez pelos seus pais, pela escola, pela sociedade. Mas agora é sua responsabilidade decidir se continua ouvindo ou muda o disco. Lembro de uma conversa que tive com um empresário milionário. Ele me disse: "Bob, sabe por que a maioria das pessoas nunca fica rica? Porque duvidam no começo e desistem antes que funcione." Isso ficou gravado em mim. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, duvidando. Você pode achar que não é para você. Mas deixa eu te contar algo que pode transformar tudo. O dinheiro está por aí, em grande quantidade, circulando todos os dias. E ele está à procura de alguém que pense do jeito certo para recebê-lo. Essa pessoa pode ser você, desde que decida trocar a dúvida pela fé, o medo pela ação e a culpa pela permissão de viver uma vida melhor. Pense nisso. Você está nadando a favor ou contra a corrente? Porque riqueza não exige esforço sobrenatural. Ela exige alinhamento. E tudo começa na sua mente. Existe uma lei tão real quanto a gravidade que determina exatamente quanto dinheiro você vai ganhar. Não importa o país onde mora, seu nível de escolaridade ou a área em que atua. Essa lei não tem exceções, não faz julgamentos, não se comove com histórias tristes. Ela simplesmente funciona. Chama-se Lei da Compensação. Essa lei diz que o valor que você recebe está ligado diretamente a 3 coisas. A primeira é a necessidade do que você faz. A segunda é a sua habilidade em fazer isso. A terceira é o quão difícil seria encontrar alguém para te substituir. Demorei um tempo para entender isso. Mas quando finalmente entendi, tudo passou a fazer sentido. Eu costumava pensar que dinheiro vinha com sorte, ou com um bom emprego, ou com um patrão generoso. Mas isso não é verdade. O dinheiro vem como resposta ao valor que você entrega. E valor é uma equação simples. Quanto mais raro for o que você faz, e quanto melhor você faz, maior será o retorno. Agora preste atenção, porque aqui está o segredo. A maioria das pessoas se preocupa com o primeiro ponto, a necessidade. Mas quase todas as áreas já têm necessidade. Sempre haverá pessoas precisando de comida, transporte, educação, saúde, tecnologia, entretenimento. Isso é um fato. Você não precisa inventar algo novo. O que vai realmente fazer a diferença e mudar o jogo para você é o segundo ponto, a sua habilidade. Percebi isso quando saí do corpo de bombeiros e comecei uma empresa de limpeza. Eu não tinha diploma, não tinha contatos, mas tinha uma escolha. Poderia ser mais um limpador de escritórios, ou poderia ser o melhor limpador que a cidade já viu. E escolhi a segunda opção. Estudei técnicas de limpeza com quem estava anos à minha frente. Aprendi sobre eficiência, organização, até sobre a química dos produtos. Em pouco tempo, minha empresa estava limpando escritórios que antes contratavam firmas 10 vezes maiores. Tudo porque me comprometi a ser excelente. E é isso que quase ninguém quer ouvir. Excelência exige esforço. Não dá para ser mediano e esperar retorno extraordinário. Mas se você se dedicar, de verdade, a dominar o que faz, o mercado inteiro começa a prestar atenção em você. E aí vem o terceiro ponto da lei, a dificuldade de substituição. Porque quando você é medíocre, qualquer um pode tomar seu lugar. Mas quando você é excepcional, você se torna necessário. E pessoas necessárias nunca ficam sem dinheiro. Quer ganhar mais? Então pare de olhar para o salário e comece a olhar para o espelho.
Pergunte-se sinceramente: sou excelente no que faço? Se eu saísse hoje, quanto tempo levariam para encontrar alguém que me substitua com a mesma entrega, a mesma paixão, o mesmo nível de resultado? Se a resposta for um dia, então você já sabe onde precisa melhorar. Esse conceito vale para tudo. Seja você motorista de aplicativo, barbeiro, professora, programador, vendedor, não importa. Excelência é percebida em todos os níveis. Conheci uma garçonete em Los Angeles que ganhava mais de R$290 mil por ano só de gorjetas, porque o serviço dela era uma experiência. As pessoas voltavam só para serem atendidas por ela. Ela dominou o básico e acrescentou um nível de entrega que ninguém esperava. Resultado? Difícil de substituir. Tem gente que vai ouvir isso e pensar: mas eu não sou talentoso, não sou inteligente, não tenho oportunidades. Eu também não tinha. Tinha só 2 meses de ensino médio. Eu lia devagar. Não tinha contatos. A única coisa que eu tinha era uma decisão. Não seria comum. E isso foi suficiente para começar a mudança. A ciência confirma isso. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que o fator mais determinante no sucesso profissional a longo prazo não é o QI, nem a formação, nem o ambiente. É a mentalidade de crescimento. Pessoas que acreditam que podem melhorar e se desenvolvem constantemente têm resultados superiores, mesmo começando atrás dos outros. Então aqui vai um desafio para você. Quanto tempo do seu dia você dedica para se tornar melhor no que faz? Quantos minutos você gasta estudando sua área, buscando mentores, praticando deliberadamente para evoluir? Porque a maioria das pessoas passa mais tempo escolhendo uma série na TV do que construindo sua própria liberdade financeira. Você pode mudar isso hoje. Escolha uma única habilidade, só uma, e decida se tornar referência nela. Pode ser falar em público, vender, editar vídeos, cozinhar, consertar algo, liderar, ensinar, qualquer coisa. O que importa não é o que você faz, mas o nível de excelência com que faz. Lembro de um cliente que contratei anos atrás. Ele era responsável apenas por organizar minha agenda. Um trabalho simples, mas ele fazia com tanto cuidado, tanta precisão, tanta proatividade, que era praticamente impossível imaginar minha rotina sem ele. Resultado? Ganhava 3 vezes mais que outros assistentes com funções parecidas, porque ele entendeu essa lei e aplicou. Agora é com você. Não espere que o mundo valorize algo que nem você leva a sério. Comece a se tornar insubstituível e o dinheiro vai começar a te encontrar. Essa é a lei. Ela não falha, nunca falhou e não vai começar a falhar agora. A maioria das pessoas vive toda a vida presa a um modelo que simplesmente não funciona. Um modelo que foi ensinado pelos pais, reforçado na escola e aceito pela sociedade como o caminho seguro. Estou falando de trocar o tempo por dinheiro. Esse é o modelo número 1. E sabe qual é o problema? Ele é usado por 96% da população, mas não funciona, nunca funcionou. E nunca vai funcionar. Pense comigo, você tem 24 horas no dia. Mesmo que trabalhe 10, 12 ou 14 horas por dia, vai bater num limite. O tempo acaba. Seu rendimento está preso à sua presença física, ao seu esforço direto. Você até pode conseguir um aumento aqui, uma promoção ali, mas a equação continua injusta. Você está vendendo a coisa mais preciosa que tem, seu tempo, por algo que se desvaloriza constantemente. Eu aprendi isso da pior forma. Trabalhava o dia inteiro, fazia horas extras, me dedicava ao máximo. E mesmo assim o dinheiro nunca era suficiente. Sempre faltava. Até que um dia percebi. Não importava o quanto eu me esforçasse. O modelo que eu usava estava quebrado. E era hora de quebrar com ele também. A segunda estratégia parece mais promissora. Fazer o dinheiro trabalhar para você. É quando você investe dinheiro para gerar mais dinheiro. Só que tem um detalhe importante. A maioria das pessoas que tenta isso ainda age sob a lógica do primeiro modelo. Elas economizam um pouco do que ganham, aplicam em algum investimento, mas não entendem o que estão fazendo. Resultado? Perdem dinheiro, ou têm retornos tão pequenos que não fazem diferença real na vida delas. Investir exige conhecimento,
exige estratégia. E mais importante, exige que você tenha algo para investir. Se você está preso no modelo número 1, dificilmente vai sobrar o suficiente para investir de forma significativa. Foi aí que descobri o modelo número 3. E foi ele que mudou tudo. É onde você cria múltiplas fontes de renda. É onde você constrói sistemas que geram dinheiro, independentemente do seu tempo. Aqui está o segredo. Não é sobre trabalhar mais. É sobre pensar diferente. Muita gente confunde múltiplas fontes de renda com múltiplos empregos. Não tem nada a ver. Ter 2, 3 ou 4 empregos só vai te esgotar mais rápido. Eu não estou falando de vender sua energia. Estou falando de construir canais, estruturas, mecanismos que continuam funcionando mesmo quando você está descansando. Imagine ter um curso online vendendo enquanto você dorme. Um canal no YouTube gerando receita enquanto você viaja. Um e-book sendo baixado do outro lado do mundo enquanto você toma café da manhã. Isso é múltipla renda. Isso é liberdade. E aqui vai uma verdade que pode incomodar. Você não precisa ser um gênio para fazer isso. Eu não era. Eu só estava disposto a aprender, aplicar e ajustar. Quando percebi que estava ganhando mais dormindo do que acordado no meu antigo emprego, minha mente explodiu. Como ninguém tinha me ensinado isso antes. Porque, veja bem, o sistema não quer que você saiba disso. A escola não ensina, as empresas não incentivam. A maioria das famílias sequer entende o conceito. Mas olha só o que os números mostram. Apenas 1% das pessoas usam esse modelo. E esse 1% fica com mais de 90% de todo o dinheiro que circula. E aí você talvez pense, mas eu não tenho nenhuma fonte de renda extra. Tudo bem, você começa com uma. Só uma. E ela não precisa ser grande no começo. Ela precisa ser consistente. Pode ser algo simples, um serviço que você sabe fazer, um conhecimento que você pode compartilhar, um produto no qual você acredita. A internet abriu um mundo de possibilidades. Nunca foi tão acessível criar canais de renda. E o melhor, muitos deles custam quase nada para começar. Um exemplo que eu nunca esqueço é de uma senhora que conheci em um seminário. Ela já tinha se aposentado, vivia com pouco, mas tinha paixão por culinária. Nós conversamos e ela decidiu começar a gravar vídeos de receitas simples no celular. Em poucos meses, tinha um canal com milhares de seguidores. Depois, lançou um e-book com receitas para iniciantes. Logo, estava vendendo cursos online. Em menos de um ano, sua aposentadoria virou apenas uma das fontes de renda. Ela não era jovem, não era técnica, mas decidiu começar. É isso que eu quero que você entenda. Você não precisa dominar tudo. Precisa dar o primeiro passo, precisa quebrar o ciclo, precisa sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Agora veja como isso é poderoso. Múltiplas fontes de renda te dão respiro, te dão fôlego, te libertam da dependência de um único salário. Sabe aquele medo de ser demitido? Aquela ansiedade no final do mês? Ela desaparece quando você tem dinheiro entrando de mais de um lugar. E aqui vai outro ponto importante. Algumas fontes serão grandes, outras pequenas, mas todas contam. Todas alimentam seu fluxo financeiro. E o melhor, você pode construir essas fontes ao redor da sua vida, do que você ama, do que você já sabe, do que você tem nas mãos agora. Uma pesquisa recente da Harvard Business Review mostrou que profissionais que desenvolvem múltiplas fontes de renda relatam níveis significativamente mais altos de satisfação pessoal, criatividade e autonomia. E não é só pelo dinheiro, é pela sensação de controle sobre a própria vida. E isso, meu amigo, não tem preço. Então a pergunta que te deixo é: por quanto tempo mais você vai aceitar viver limitado a um modelo que nunca foi feito para te deixar livre? Você vai continuar vendendo seu tempo ou vai começar a construir algo que cresce mesmo quando você para? A escolha é sua, o caminho está aí. Eu só estou te mostrando a porta. Você decide se quer atravessar. O mundo mudou e continua mudando mais rápido do que nunca. O problema é que a maior parte das pessoas tenta prosperar em um cenário totalmente novo, utilizando regras antigas. E isso simplesmente não funciona. Você já tentou usar um mapa desatualizado para chegar a um lugar que foi completamente reformulado?
É exatamente isso que ocorre quando tentamos aplicar métodos antigos de ganhar dinheiro em um mundo que não opera mais da mesma forma. Antigamente, o caminho era bem definido. Estude, conquiste um bom emprego, trabalhe arduamente, economize e aposente-se com segurança. No entanto, esse roteiro deixou de funcionar há bastante tempo. Hoje em dia, não importa o quão excelente seja seu diploma, quão leal você seja à empresa ou quantas horas extras você faça. Nada disso garante qualquer segurança. E por mais desconfortável que pareça, essa é a realidade. A segurança de outrora tornou-se uma ilusão moderna. Mas junto com essa transformação, surgiu uma enorme oportunidade. Nunca antes foi tão viável criar fontes de renda globais a baixo custo, utilizando apenas um celular e acesso à internet. É possível gerar valor, comercializar produtos, oferecer serviços, ensinar habilidades e alcançar pessoas do outro lado do planeta, mesmo residindo numa cidade pequena ou sem sair de casa. A geografia não limita mais seus ganhos. A única barreira agora é a forma como você pensa. Por isso insisto tanto. Você precisa aprender a aprender, desaprender e reaprender. Como disse Alvin Toffler, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não conseguem se adaptar. A maioria ainda está presa a uma mentalidade que associa sucesso à estabilidade. Mas o mundo atual valoriza flexibilidade, criatividade e rapidez na ação. Quanto mais tempo você demorar para se ajustar, mais difícil será acompanhar. Eu mesmo me pego reaprendendo a cada dia. Quando comecei, a internet não existia como existe hoje. As ferramentas, os canais, a maneira de fazer negócios, tudo era diferente. Mas nunca parei de estudar, observar e experimentar coisas novas. E foi isso que me manteve à frente. Você precisa entender. O mundo não vai desacelerar para te esperar. Ou você corre junto ou fica para trás. Talvez você pense que não tem tempo para aprender algo novo ou que já é tarde para mudar de rumo. Mas isso não é verdade. Não existe idade para recomeçar. Não há ponto final se você ainda estiver respirando. Já vi pessoas com mais de 60 anos construindo impérios digitais. E também já vi jovens brilhantes presos a empregos ruins por medo de arriscar. O mais importante, você não precisa fazer tudo sozinho. Pode começar pequeno, buscar mentores, conectar-se com quem já trilhou esse caminho. Hoje há comunidades, cursos, redes inteiras dedicadas a ajudar quem está pronto para dar o primeiro passo. O conhecimento está disponível. A questão é, você vai aproveitá-lo ou ignorá-lo? Há um momento na minha vida que jamais esquecerei. Foi quando percebi que meu negócio podia operar simultaneamente em vários países, mesmo estando em casa. Aquilo foi um choque. Entendi que não estava mais limitado ao mercado local. Eu podia vender um programa nos Estados Unidos, ter um parceiro no Japão, um afiliado no Brasil e um cliente na Europa, tudo no mesmo dia. Isso não seria possível se eu continuasse agarrado ao antigo modelo mental, mas escolhi me adaptar. E é isso que quero que você faça agora. Escolha se adaptar. Escolha aprender o novo. Escolha explorar as possibilidades, porque elas são reais. Você pode sim montar uma estrutura de renda que funcione enquanto você dorme. Você pode sim automatizar parte do seu esforço e ampliar seu alcance. Mas nada disso acontecerá se você continuar tentando fazer do jeito que sempre fez. Veja bem, a maioria das pessoas deseja segurança, mas sabe o que elas nunca percebem? Que a verdadeira segurança está em ter opções. Ter múltiplas fontes de renda, habilidades transferíveis, controle sobre seu tempo e suas decisões. Isso é liberdade. Isso é poder. E está disponível para quem tem coragem de mudar. Então me diga, o que você ainda tenta proteger que já não funciona mais? Qual regra? Qual ideia? Qual medo antigo ainda te bloqueia? Até quando você vai se agarrar a isso? Se você quer resultados diferentes, precisa de um pensamento diferente. O que te trouxe até aqui não é o que te levará adiante. O mundo de hoje pertence a quem se adapta rápido, a quem aprende, desaprende e aprende de novo, a quem age mesmo com medo, a quem aceita que o novo pode parecer assustador,
Mas permanecer no velho é o que realmente destrói qualquer chance de liberdade. O momento de mudar não é quando tudo estiver perfeito. É agora, porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é: quando passar, você estará no mesmo lugar, ou vivendo a vida que sempre quis? A decisão é sua, mas o tempo, esse não espera ninguém. Tudo que compartilhei aqui pode ser resumido numa verdade simples. Você não está limitado pelo que tem ou pelo que viveu até agora. Você está limitado apenas pelo que acredita ser possível. Quando entende que sua mente é o verdadeiro campo de batalha e que sua renda pode se multiplicar ao mudar o que acontece dentro de você, tudo muda. Não se trata de trabalhar mais. Trata-se de pensar certo e agir com intenção. Agora, se isso fez sentido para você, então está pronto para o próximo passo. O próximo vídeo que aparece na sua tela vai ajudar você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, aproximando-o ainda mais daquela versão sua que pertence ao seleto grupo de 1% das pessoas que realmente vivem em liberdade. Assista agora, porque se você se comprometer, sairá de lá 1% melhor do que é neste exato momento. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero lá.